Pois bem, você está vendo aí, eu quero cumprimentar, antes de tudo, todos com a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, você, meu amigo, que está aí do outro lado me assistindo. Então você está vendo aqui, eu estou te mostrando boas notícias para você. Então são boas notícias que você vai estar tendo oportunidade de ver. E nós vamos aí estar comentando sobre esse assunto, que é um assunto de grande importância para todos nós. Então você vai ter a oportunidade de ver aí, em nome do Senhor Jesus. Então você viu esse folheto. Eu quero, antes de tudo, agradecer e fazer aqui uma oração e agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Nós devemos agradecer o Senhor em todos os instantes, que a palavra do Senhor diz que em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a vontade de Deus é que nós sejamos agradecidos, né? A todo instante devemos agradecer pelo que Ele tem feito por nós, pelos momentos de paz, os momentos maravilhosos, né, que Ele tem nos concedido. E a vida não é só de luta, né? A vida tem luta, mas tem vitórias. Porque ninguém vence se não tiver luta. Não tem como você vencer nada se você não lutar. Então nós precisamos de lutar para vencer. Como é que você vai vencer sem ter uma vitória sem luta? Todas as pessoas, eles almejam, quem almeja alguma coisa, ele tem aquela batalha, tem aquela luta, tem aquela dificuldade, né? E assim as coisas vão funcionando até Jesus voltar. Então eu quero estar aqui agradecendo, pedindo ao Senhor uma bênção para todos. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu me encontro diante da Tua presença para agradecer pelos momentos, pela oportunidade e ao mesmo tempo, Senhor, lhe pedir que o Senhor venha nos abençoar, venha abençoar quem estiver assistindo esse vídeo do outro lado, que não só ele, como também toda a sua família venha ser abençoado. Que o Senhor venha manifestar as Tuas bênçãos, o Teu poder, e nós oramos a Ti e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Pois bem, eu quero dizer para todos, e para você que está aí do outro lado, eu mostrei no início este folheto que fala boas notícias para você. O que acontece? Eu quero comentar sobre folhetos, eu quero falar sobre folhetos. São literaturas evangélicas, literaturas cristãs, que são distribuídas para as pessoas aí nas estações, nas rodoviárias, no dia a dia, aos domingos, no trabalho de evangelismo. E às vezes nem sempre a pessoa tem aquela oportunidade, aquele tempo, né, de estar esclarecendo a pessoa sobre a palavra. Qual que é a finalidade do folheto? A finalidade do folheto é para você fazer uma reflexão, para você dar aquela parada. Quando nós entregamos o folheto para as pessoas, tem gente que não gosta de folheto, já vem os crentes, aí já começa. Só que nós não estamos trazendo para você, meu amigo, um folheto para te escandalizar, um folheto para te prejudicar. Não, são folhetos da palavra de Deus. São trechos bíblicos, né, que são escritos. Nós vemos aqui, quando você abre esse folheto, você vai ver esse folheto aberto, ele tem várias, né? Ele vai passando aqui, ó, vou só passar na câmera aqui para você ver o que ele tem, né? Aí ele pega isso aqui, e aqui depois você pega novamente, né? E aqui, ó, você vai ver que esse, por exemplo, é um tipo de folheto. Mas tem vários folhetos que são distribuídos. E
dentro do folheto, quando tem boas notícias para você, por que boas notícias? Nós temos aqui dentro desse folheto, por exemplo, alguns trechos que estão lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: Deus fez tudo, Deus fez você. E lá no início, diz aqui, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem aqui várias porções da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do livro santo, né? O livro, que é o livro dos livros, que é a palavra de Deus, o livro que a primeira lei, ela foi escrita com os dedos de Deus, nas tábuas que Deus mandou Moisés preparar. Você já pensou, naquela época, quando Deus chamou Moisés, que ele iria escrever os 10 mandamentos para o povo? E ali Deus falou com Moisés: prepara 2 tábuas de pedra, 2 tábuas de pedra. É como se você imaginasse hoje, por exemplo, vamos dizer que seria essa forma aqui, ó, 2 tábuas assim, 2 tábuas, e porém de pedra. E Moisés teve que preparar, e naquela época não tinha máquina, naquela época não tinha esmerilhadeira, não tinha maquita para cortar pedra, não tinha nada disso. Moisés teve que preparar e levou para que fosse escrito, diz a Bíblia, que foi escrita com os dedos de Deus. Não foi Moisés que escreveu as tábuas da lei. Moisés levou as tábuas da lei, se você olhar você vai ver. Ele levou as tábuas da lei lá no monte, e ali Deus escreveu. Tanto que a primeira escrita foi quebrada quando Moisés desceu. O povo estava aprontando lá embaixo. O próprio Deus falou com Moisés: desce lá, porque o povo está aprontando. E infelizmente fizeram outros deuses para eles adorar, e não queria, esqueceu do Deus verdadeiro, que era o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Moisés desce e quebra aquela tábua, mas aí teve que preparar mais 2 tábuas da lei, mais 2 tábuas de pedra para levar para que fosse escrito. E após Deus escrever novamente, porque ainda Moisés ainda pediu ainda a Deus pelo povo, Moisés chegou a falar ainda, se fosse o caso, não, o senhor até risca meu nome do livro da vida aí, porque esse povo tem que ser abençoado e tal. Moisés fez de tudo para Israel naquela época. Fez de tudo para Israel. E aí, meus queridos, nós vemos, se você olhar a palavra, quando Moisés, ele desceu, já tinha acontecido aquela confusão toda, né, daquela adoração de um bezerro de ouro que eles fizeram, e aquilo ali, em Moisés descer e ele chamar a atenção do povo, ele ficou nervoso, acabou quebrando as tábuas da lei, teve que preparar outras tábuas de pedra para ser escrito novamente os 10 mandamentos. E depois, como Moisés é chamado de legislador, depois Moisés foi fazendo os complementos dentro da diretriz que tinha, que eram os 10 mandamentos. Como é que você vai fazer isso? Como é que vai? Aí foi sendo feito aquele complemento que o próprio Moisés fez com total apoio de Deus. Pois bem, então, como eu estou dizendo aqui sobre a questão do folheto, quando alguém, eu gostaria de chamar você, meu amigo, você, minha amiga, você que não professa nenhuma religião, você que não é crente, né, você que não professa religião, você tem aí a sua forma de professar e tal, mas de repente alguém vai estar distribuindo um folheto para você, não joga fora não. Não joga fora, porque hoje nós saímos, às vezes a gente sai, outras pessoas já fazem esse trabalho de distribuição de folheto. Tem pessoas que saem fazendo esse trabalho todo dia,
Eu conheço uma pessoa que ele faz esse trabalho todo dia como trabalho. Ele já é aposentado, então o que ele faz? Ele dedica o seu tempo que ele tem em prol da evangelização. O mundo, você está vendo como é que o mundo está aí? Ó? A situação que está o mundo, a violência. Você olha, abre os jornais, meus queridos, você só vê violência, problema, confusão e mais confusão. É só isso que nós enxergamos, que a gente vê. Então o que é que eu quero dizer? Quer dizer o seguinte, que você, quando você vê alguém, eu estava falando do irmão, por exemplo, esse irmão ele sai de manhã, ele tem um trabalho que ele faz 10 horas da manhã, ele vai para a região hospitalar, todos os dias, vai ali, fica até por volta na hora do almoço, depois almoça lá no centro e vem embora. Todo dia ele faz esse trabalho, ele cumpre esse dever de levar a palavra. Agora, cabe quem recebeu o folheto, a pessoa que recebeu um folheto desse, cabe ele pegar. Ele dá uma examinada pelo menos, dá uma lida, abre o folheto, né? Você abre o folheto e dê uma examinada, lê o trecho que nós olhamos aqui, ó. A gente vê, por exemplo, nesse folheto, por exemplo, está aqui, ó. Você sabe como Deus nos fala hoje? Tá, aqui a pergunta. Através da sua palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ele nos conta as boas notícias que você também precisa saber. Então Deus ama a todos, inclusive você. Olha só que palavra. Não está falando de religião. Esse folheto não está atacando a religião A, a religião B. Não. Está falando da palavra de Deus. E nós sabemos aqui, dentro do próprio folheto, diz aqui, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, deixou o céu e nasceu como um bebê em Belém. A sua vida ela era especial. Ele é a única pessoa que nunca fez nada de errado. Jesus nunca fez nada de errado. Mesmo assim, ele foi crucificado. Não é isso? E aí nós temos a continuidade que fala sobre a sexta-feira da paixão, que nos lembra que o Senhor Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. E depois, dentro do próprio folheto, está registrado também em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, seu precioso sangue foi derramado, ele foi castigado por Deus, o Pai, por causa do pecado, mas ele nunca pecou, ele recebeu o castigo que você merecia por causa do seu pecado, que nós merecíamos. Ele recebeu o castigo que todos nós merecíamos por causa do nosso pecado. Mas ele não reclamou. Ele não reclamou. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Também aqui diz a Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e o versículo 4, a Bíblia diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, depois que ele ressuscitou, 40 dias depois, Jesus Cristo voltou para o céu. Ele é o Senhor, o único verdadeiro mestre do universo. Ele prometeu que vai voltar outra vez. Então, antes dele ser assunto ao céu, quando ele chegou ali, dando as suas últimas coordenadas, Jesus falando, ele falou para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder, a partir daquele momento, foi entregue para o Senhor Jesus, tanto no céu como tanto na terra. Aí ele falou assim para os discípulos: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais, os sinais, seguirão aos que crerem. Quem acreditar, qual que é o sinal que vai acontecer? Em meu nome expulsarão os demônios,
diz a palavra, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e eles serão curados. Esta foi a recomendação, uma das últimas recomendações que o Senhor Jesus Cristo deixou para os discípulos. Os discípulos passaram para nós, através da igreja, através dos demais missionários, e nós estamos passando para as pessoas, que seja através do folheto, que ele é distribuído, através de um vídeo, como esse está sendo gravado, da televisão, do rádio e assim por diante. Então, eu gostaria de pedir a você, quando alguém estiver distribuindo um folheto da palavra de Deus, que fala sobre Jesus, sobre o arrebatamento, folheto que fala da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que fala sobre o plano da salvação, não rejeita. Né? Não rejeita, não joga fora, não amassa. Se de repente você recebeu, você não gostou, dá para alguém, para outra pessoa. Entendeu? Dá para uma pessoa, às vezes você não gostou do folheto, então dá para uma pessoa. Agora, nós estamos fazendo isso aqui, isso que é feito, é um cumprimento da palavra de Deus. Tanto em Jerusalém, diz a palavra, Samaria, e até os confins da terra. Então, meus amados, meus queridos amigos, meu amigo, você que está ouvindo, você que ainda não conhece Jesus, você que não tem uma experiência com o Senhor Jesus, eu te convido a você visitar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Não importa ali a igreja, se você puder ir na Assembleia de Deus, vai na Assembleia, nós congregamos na Assembleia de Deus. Mas se de repente não tem Assembleia perto da sua casa, tem outra igreja, vai numa outra igreja que fala da palavra de Deus, que fala sobre Jesus, que fala sobre o nascimento de Jesus, que fala sobre o que Jesus fez por nós. Uma igreja que pregue a palavra de Deus, porque querendo ou não querendo, né, estão aí, a gente está vendo nos noticiários, eles estão invadindo igrejas, estão aí destruindo Bíblias nas igrejas, estão aí destruindo templos, mas não adianta fazer isso, porque o que está dentro do coração do homem, ninguém tira. Pode derrubar as igrejas, derrubar as paredes das igrejas, fazer de tudo, mas o que está lá dentro que Jesus colocou, ninguém tira. Não adianta. Matou o crente morreu. A Bíblia diz que para nós o viver é Cristo. Paulo falou isso, o apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Entendeu? Então é o seguinte, a pessoa só consegue fazer alguma coisa, se Deus permitir, aqui, nessa terra. Ele vai matar o crente, ele faz isso, faz aquilo outro, queima a Bíblia do crente, derruba a igreja do crente, mas a verdadeira igreja ninguém derruba. A verdadeira igreja é que está dentro do coração do crente. É aquela que está só esperando o momento para Jesus arrebatá-la, para Jesus chamá-la. Então, lá no céu não vai ter disso. Então hoje, talvez você não tenha conhecimento, você ainda não conhece a palavra de Deus. E a Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras, e são elas que de mim testificam. É a Bíblia Sagrada que testifica de Jesus. E Jesus, ele é o único caminho, o único. É o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus, não tem outro. Jesus é o único mediador. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem purifica, é Ele quem cura, é Ele que faz a obra. E na hora certa, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Então você, meu amigo, quando alguém for te dar um folheto, receba o folheto. Né? Receba o folheto.
você vai ver, aquela pessoa que te entregar um folheto vai ficar muito satisfeito. Vai ficar satisfeito. Jesus vai ficar mais ainda. E na hora que você abrir o folheto e começar a ler o folheto e procurar mais, se interessar mais por aquela palavra, aí Jesus vai ficar mais alegre ainda. Vai ficar muito satisfeito. Então, que você procure uma igreja para que você possa estar servindo a Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. E eu quero dizer também para você, nós estamos vivendo, eu estou vendo aí os noticiários sobre o outro sol que está para nascer aí, sobre planetas que estão surgindo com relação à formação da Terra e outras coisas mais. Então nós estamos vendo, a ciência está mostrando, cada vez mais a ciência está mostrando, e ela está mostrando que Jesus está voltando. A própria ciência. E talvez as pessoas não atinaram para isso. Talvez até o próprio cientista não está olhando isso. Mas o cientista que lê a Bíblia, que examina a palavra, o que está acontecendo na ciência hoje, ele realmente vai ter uma noção e vai saber que realmente é final dos tempos. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo a reta final. Agora é reta final, não tem mais. Você não está vendo o que está acontecendo? Olha o que aconteceu na França, olha o que está acontecendo nos demais lugares. Isso chama sinal do arrebatamento da igreja de Cristo. Sinal do arrebatamento da igreja de Cristo. Vou repetir: sinal do arrebatamento da igreja de Cristo. E contra a igreja de Cristo, não adianta que não tem nada que vai derrubar a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo ela é espiritual, ela está preparada. Pode fazer o que quiser, mas o que está dentro do coração do homem, ninguém vai tirar. Ninguém tira. Porque o que já está lá dentro, pode tomar as Bíblias, pode fazer, mas o que está lá dentro, é por isso que é importante nós lermos, nós guardarmos a palavra. Porque do jeito que está a situação aí, vai chegar momentos, já tem países que se você portar uma Bíblia debaixo do braço, você te prende. Você é preso, não pode. Então vai chegar um momento, meus amados, meus amigos, que não vai poder portar a palavra de Deus. Vai chegar um momento que a pessoa que carregar a Bíblia, ele vai ter muita dificuldade. Então eu quero te dizer, vamos estar preparados enquanto é tempo, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E é reta final. E reta final nós não podemos deixar, porque tem muitas boas notícias para você te esperando, não é isso? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a todos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você está vendo aí, boas notícias para você. Não deixe de estar apoiando este projeto.